enfermeira e professora no curso de enfermagem da Universidade Federal aqui em Três Lagoas. É um grande prazer para mim estar vindo aqui hoje falar um pouco sobre uma temática que é de grande importância para a nossa saúde. É um tema que, com certeza, todos nós, né, já nos referimos a ele, já vivemos o que ele causa, porém, muitas vezes, as pessoas nem compreendem direito o porquê que ele acontece. Eu vim falar aqui sobre o estresse no dia a dia das pessoas. Quando a gente fala em estresse, todo mundo já tem uma ideia do que seja. Mas será que as pessoas sabem realmente o que é esse estresse? Quais são as consequências do estresse? É sobre isso que eu quero falar, de uma maneira bem simples, para que vocês consigam compreender. O termo estresse é um termo inglês que hoje já foi traduzido aqui no Brasil como estresse, tá? E no início do uso dessa palavra, muito tempo, a engenharia se referia a estresse para dizer que uma força estava sendo exercida sobre um determinado objeto. E por esse sentido, né, de causar uma pressão, de causar um desconforto, passou-se a utilizar o termo estresse quando as pessoas sentiam algum mal-estar, né, alguma coisa assim, de ficar irritada. Mas na área da saúde, foi só lá em 1920, né, há quase 100 anos atrás, 90 anos atrás, que um estudante de medicina começou a observar que as pessoas que ficavam adoecidas por qualquer motivo e ficavam hospitalizadas apresentavam alguns sinais parecidos, independente da doença que estavam apresentando. Sinais esse como perda de apetite, às vezes problema gastrointestinal, dor, às vezes uma certa desânimo, uma certa irritação, e ele prestou atenção nisso e chamou esse quadro de síndrome de estar doente. Então, depois, né, ele se formou como endocrinologista e começou a estudar mais a fundo essa síndrome que ele identificou lá ainda como estudante. E eu vou tentar agora, assim, então, falar para vocês, nesses estudos, o que se descobriu, vou explicar de uma forma bem simples. O nosso corpo e dos animais, ele é como uma antena parabólica. Por meio dos nossos sentidos, né, da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, da intuição, né, ou sexto sentido, nós captamos os sinais, as mensagens, né, que estão à nossa volta. Então, eu ouço o barulho de um passarinho, eu ouço a sirene de uma ambulância, né, eu ouço quando batem a minha porta, e tem, assim, coisas que já são corriqueiras na nossa vida, e tudo bem, a gente já sabe o que já está esperando aquilo, nada acontece no nosso organismo. Mas quando esses nossos radares, né, percebem ou captam algum sinal, alguma informação de algo que não é usual, ou que nos coloca em perigo, ou nos causa um mal-estar, esse estímulo que os nossos sentidos captam, automaticamente vão até o nosso cérebro, o nosso córtex cerebral, e o cérebro vai interpretar esse estímulo. Se o cérebro interpreta aquilo como algo que desestabiliza a pessoa ou coloca em risco, um perigo,
também automaticamente ele dispara várias substâncias, alguns hormônios, a adrenalina, tá? Vários hormônios que vão se direcionar para as partes do nosso corpo para nos preparar para uma reação a esse agente, né, que nos desestabilizou, tá? É uma reação de alarme que chama lutar ou fugir. Então, para que eu tenha força, energia para lutar ou fugir dessa situação que me assustou, eu preciso de mais energia nos meus músculos. Então, esses hormônios que o cérebro dispara, eles fazem o quê? Lá no estômago, ele vai agir e para o estômago, porque essa energia que o estômago gasta vai para os músculos. O nosso sistema imunológico também fica travado para mandar energia para os músculos. O nosso coração acelera, né? O pulso fica bem acelerado, a nossa respiração também acelera, tá? A boca fica seca, a garganta fica seca e meus músculos ficam contraídos, ok? Então, isso é o resultado ou é o estresse. Todo mundo tem essa reação quando se depara com algo que desestabiliza, ok? Bom, então o impulso chegou lá no cérebro, o cérebro interpretou, disparou os hormônios, o nosso corpo se preparou para lutar ou fugir, tá? O cérebro também interpreta isso e aí ele manda mensagem, ou luta com isso ou corre disso, ok? Eu vou tentar dar aqui um exemplo que talvez fique mais claro para vocês. Então, suponhamos que um dia vocês saiam para fazer uma caminhada e no meio lá da caminhada, já está longe de casa, observa na quadra da frente que tem um cachorro grande, dessas raças meio agressivas, que está sozinho, sem focinheira, e que vem correndo em sua direção. Quando a gente observa uma situação dessa, imediatamente a gente para, né? E é nesse para que, então, o estímulo foi um cachorro bravo correndo em minha direção. Essa mensagem chegou no cérebro, o cérebro interpretou, descarregou todos aqueles hormônios, né, que eu já falei, do estômago para, o sistema imunológico, tudo isso. E também o cérebro já faz eu resolver se eu vou fugir daquele cachorro ou se eu vou ficar esperando o cachorro chegar e lutar com ele. Para qualquer uma das situações, eu preciso dos meus músculos com muita energia. Então, isso é o que o estresse faz. E, na verdade, o estresse, então, ele é um sistema de defesa, né, de sobrevivência para o nosso corpo, ok? Então, suponhamos que eu resolvi fugir do cachorro. Consegui correr, né, mais que o cachorro, consegui entrar numa loja que tinha por ali, pedi ajuda, o cachorro não me atingiu, tá? O cachorro pode até ter chegado ali, alguém espantou esse cachorro, alguma coisa foi feita, e o cachorro foi embora. Então, quando o agente que me estressa, né, tá me incomodando, é removido, aos poucos, o meu organismo volta a funcionar normalmente, tá? O estômago volta a funcionar, o sistema imunológico volta, minha musculatura volta ao normal, né? O meu pulso volta ao normal e fica tudo resolvido, ok? Demora um tempinho, né? Não é apertar um botão, mas a situação se resolve. Nesse caso, o estresse funcionou como uma defesa para mim, ok? Bem, então, frente a isso, o estresse, ele pode ser descrito
como a resposta do organismo a qualquer estímulo ambiental que fuja da rotina e, portanto, represente uma ameaça à sua integridade, tá? Essa é uma definição de estresse, existem outras. Agora, eu não sei se vocês têm conhecimento que o estresse tem, na verdade, duas faces, dois tipos de estresse. Existe o eustresse, que é um estresse positivo. Essa mesma tempestade de hormônios, de substâncias que mexem com o nosso corpo, quando temos um motivo negativo, ela também é desencadeada por motivos bons, tá? Então, quando eu recebo uma surpresa agradável, uma visita que há tempos eu não via, né, e chega sem me avisar, eu vejo o amor da minha vida, eu ganho uma promoção, seja lá o que for que seja bom, o meu corpo também vai ter esses sintomas parecidos com aquele do lutar ou fugir. A perna às vezes dá uma bambeada, dá aquele aperto no coração, a respiração acelera, por um bom motivo. Só que são poucos, né, os bons motivos que faz com que a gente tenha essa descarga de adrenalina. E quando acontece, normalmente são muito passageiros. Mas existe, então, esse estresse positivo, tá? Que uma reação também de hormônios acontece, né, lá no nosso organismo. Passou aquela euforia, aquela alegria do momento, o meu organismo volta ao normal, ok? Mas, infelizmente, existe o distresse, que é o estresse negativo. Então, aquela reação toda acontece, né? Pode, quando por motivos desagradáveis, então essa reação, ela causa desconforto, tensão física e emocional, pode causar dor, tá? Irritação, e uma série de coisas desagradáveis que vão prejudicando a qualidade de vida e a saúde das pessoas, tá? E então é sobre esse estresse negativo que eu vou falar um pouco aqui com vocês hoje, tá? Então, acho que ficou claro, né, que o estresse é uma resposta do organismo a alguma situação diferente que nos aconteceu. E o estresse, vamos falar, fisiológico, né, que funciona como defesa para nós, é aquela reação do lutar ou fugir, ok? Só que os estudos foram mostrando que o nosso organismo tem algumas formas de reagir ao estresse, tá? Então, a primeira forma é o lutar ou fugir, certo? Para me defender. Porém, quando o estresse, os fatores estressantes vão ficando constantes, permanentes, o meu organismo tende a se adaptar a ele, porém, nessa adaptação, a pressão fica mais alta, o pulso fica mais acelerado, o estômago não funciona direito, o sistema imunológico também não fica funcionando como deveria, e às vezes a gente nem percebe, tá? E você vai ficando, né? Todo dia você passa um estresse, você acha que você já não está nem ligando para aquilo, mas o seu organismo se adaptou de maneira que sofre com aquele agente estressor, tá? Se esse agente estressor continua te incomodando por muito tempo, o nosso organismo, ele entra numa fase chamada fase de exaustão. Então, a pessoa vai ficando realmente
é muito doente, tá? Ela vai adoecendo e o organismo já não se adapta mais e a pessoa pode ter sérias complicações. Então, assim, esses três que eu descrevi, né, o lutar ou fugir, a adaptação e a exaustão, é um caminhar do estresse quando ele é prolongado. Agora, quando o indivíduo já chega nessa fase de exaustão, o nosso organismo, ele reage de uma maneira que pode causar uma doença em alguma parte do nosso corpo, tá? Então, isso chama síndrome de adaptação local. Então, todo aquele estresse, por exemplo, vai ser canalizado para o coração, aquela angústia, aquela coisa que você vai passando. E o seu coração adoece. Você pode ter arritmias, você pode ter um infarto agudo do miocárdio. Todo aquele estresse prolongado também pode vir atacar os meus pulmões, tá? Eu posso ter problema de pulmão. Pode atacar o meu estômago, é muito comum atacar o estômago, o intestino, a nossa musculatura. A gente pode ficar sempre muito tenso, endurecido, dor nas costas. Muitas pessoas descarregam esse estresse na pele, algumas têm dor de cabeça constante, tá? Então, isso é a síndrome da adaptação local. E já tem estudos científicos também que dizem que o estresse acumulado, prolongado, ele desencadeia câncer, tá? Câncer no estômago, câncer no intestino, câncer na mama, câncer no útero. Então, esse é o grande problema do estresse negativo, tá? Ele nos adoece e pode até nos levar à morte. Compreenderam isso? Agora, eu vou falar sobre o que existe descrito sobre quais são os fatores estressantes, tá? Só que é importante que a gente compreenda que os fatores estressantes, eles são variáveis, tá? Aquela reação inicial do lutar ou fugir é igual para todo mundo vai ficar com o estômago parado, com a respiração aumentada, com a garganta seca, o sistema imunológico deprimido, tá? A musculatura tensa, isso todo mundo vai ter, ok? Mas tem outros sintomas, né, e outros fatores que pode variar, tá? Então, são considerados fatores estressantes que podem ser observados o calor ou o frio, pessoas com passam muito calor ou muito frio podem desencadear aqueles sinais do estresse. O barulho, tem pessoas que não suportam barulho de uma máquina, de um cachorro latindo. O trânsito é um fator que estressa demais as pessoas, principalmente em cidades maiores, né, com muitos veículos, as pessoas nem sempre respeitam os sinais de trânsito, então isso é fator estressante. A desordem, pessoas que, tem gente que não liga, né, que vive num ambiente todo desorganizado, mas não está nem aí, está feliz desse jeito. Agora, tem pessoas que são organizadas, gostam de tudo certinho, tudo no lugar. E se convive no ambiente de trabalho ou em casa com pessoas que não ligam para a ordem, né, que estão ali desorganizando tudo e não arruma, a pessoa vai ficar muito estressada. Poluição pode ser um fator de estresse, as condições de habitação. Então, de repente, eu vivo numa casa muito pequena, cheia de goteiro, não acomoda a minha família, isso me causa estresse. E, ao contrário, muitas pessoas também acabam construindo ou comprando uma casa muito grande e depois até se arrependem, porque essa casa vai dar muito trabalho, tem muita coisa para limpar, precisa de várias pessoas, né, para ajudar a fazer isso. Então, de um jeito ou de outro, a habitação pode causar estresse, tá?
A carga de trabalho, quando eu trabalho demais e não tenho tempo para descansar, para lazer, isso também estressa. As finanças, né? O dinheiro, ele pode ser um fator estressante quando é de menos, porque não atende às nossas necessidades, mas também pode ser um fator estressante quando é muito, porque as pessoas têm muito dinheiro, vivem querendo ter mais, vivem querendo, precisam saber como vão aplicar esse dinheiro, como que vão fazer, né, esse dinheiro se manter ou se multiplicar, tem medo de sequestro na família, nos filhos. Então, dinheiro, muito pouco é ruim, mas muito, muito também traz problemas, ok? Então, esses são fatores estressantes do mundo das coisas, né? E são fáceis de observar que aquilo está me causando estresse. Agora, existem também os fatores emocionais, que nem sempre a gente consegue perceber que está nos causando, né, estresse, e esses fatores emocionais estão relacionados a atitudes, percepções, o relacionamento com as pessoas, tá? E esses são os mais difíceis da gente lidar, de lidar com eles, porque, assim, se eu não gosto de barulho e eu puder isolar aquele barulho da minha vida, resolve o problema. Agora, as relações humanas, nem sempre eu posso. Eu não me dou bem com o irmão e eu vou eliminar esse irmão da minha vida. De uma maneira ou outra, eu vou conviver com ele. O meu patrão é muito chato, mas eu preciso do trabalho. Então, esses são mais difíceis. E aqui eu vou falar alguns exemplos desses, tá? Os desapontamentos que a gente tem com as outras pessoas, as diferenças de valores ou normas. Tem pessoas que são muito rígidas, né? Que têm seus valores, mas alguém da família tem alguns valores diferentes, segue um outro ritmo de vida, e eu não aceito que os outros sejam diferentes. Eu fico achando que as outras pessoas têm que ser igual a mim. Então, isso me gera estresse. Questões de consciência, quando a gente faz alguma coisa que não deveria, né? Isso também pode causar estresse. As lutas pelo poder, as tramóias que se faz para conseguir ter um certo poder no trabalho, na família. Problemas de cooperação, quando eu vivo num ambiente de trabalho da família, que as outras pessoas não cooperam para a organização do trabalho, da casa, para a harmonia. Dificuldades de comunicação, tem pessoas que são muito tímidas, né, e não conseguem se comunicar muito bem pela timidez. Então, isso acaba causando alguns transtornos na vida da pessoa, no trabalho, na família, em eventos que ela participa, né? E esse fato dela não conseguir se comunicar muito bem pode causar estresse, tá? Outras pessoas também, por insegurança, por falta, às vezes, de conhecimento, de iniciativa, ficam assim travadas, não conseguem agir de maneira apropriada para resolver os seus problemas, tá? E isso causa estresse. Então, esses são fatores do estresse negativo, tá? Mas tem também os fatores que eu já até citei que podem causar o estresse positivo. Então, abraçar uma pessoa querida, vencer uma competição, ganhar na loteria, uma promoção no trabalho, tentar conquistar aquela pessoa, né, que você ama e quer ter como parceiro ou parceira. Então, são fatores que te causam o estresse positivo, tá? Bem, então eu vou voltar a falar agora dos sinais de estresse, tá? Tem os sinais gerais, que são aqueles que eu já falei 2 vezes. Vou falar mais uma para fixar bem, tá? Então, esses são aqueles que acontecem para todo mundo, independente da causa,
todo mundo vai ter essa reação fisiológica do lutar ou fugir, que são a respiração e o pulso fica acelerado, a garganta e a boca ficam secas, os músculos ficam tensos, dá um frio no estômago e as extremidades podem suar frio, as mãos e os pés. Tá? Isso todo mundo vai ter no momento de estresse. E aí existem alguns outros sinais chamados, né, de específicos, porque o que pode causar estresse para uma pessoa nem sempre causa para outra, ok? Então, são eles, né, que aparece no corpo da pessoa, isso normalmente quando o estresse já é mais prolongado, a pessoa já está naquela fase de adaptação, ou na fase de exaustão, então, assim, pode ser dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça que aparece, às vezes vai até ao médico, faz exames, não tem nada de físico que cause aquilo, pode ser o estresse. Algumas alergias podem ser resposta do estresse. Os problemas gastrointestinais, intestino que prende, ou intestino que solta demais, a pessoa fica com diarreia. Ataque cardíaco, né, o coração acelerado, isso dá lá por causa em todo mundo, mas algumas pessoas perdem o apetite e outras têm um apetite muito aumentado, muito exagerado quando fica passando estresse, tá? Eu, infelizmente, sou dessas pessoas que o apetite aumenta, né? Então fica querendo comer toda hora. Acontece também para essas pessoas um cansaço físico e mental, uma incapacidade para se concentrar. Quando o nível do estresse está muito alto, a pessoa vive cansada, desanimada, não tem vontade para fazer nada, ela não consegue se concentrar, de repente guarda o prato, em vez de pôr no armário, guarda dentro da geladeira, pega um sapato e, em vez de colocar no quarto, a hora que vê, pôs no forninho do fogão. Essas coisas assim, de falta de concentração, porque fica com a cabeça tão cheia, né, principalmente desses problemas emocionais, dos relacionamentos humanos, que perde a concentração, não sabe o que está fazendo. Às vezes abre a geladeira, vai lá pegar uma coisa, chega lá, não sabe o que é, né? Esquece com muita facilidade. Outra coisa que acontece, tanto para o homem como para a mulher, é a diminuição ou a perda da libido. A libido é o apetite sexual, a tesão, como, né, a maioria das pessoas falam. O estresse, ele acaba com a tesão da pessoa, fica sem querer saber de sexo, né? Fica, assim, completamente alheio a isso. Algumas pessoas têm tremores, tiques nervosos, outras transpiram, algumas têm insônia, passa a madrugada remoendo aquilo que a deixou desconfortável, e outras fogem para um sono excessivo, fica só dormindo para tentar esquecer os problemas. O estresse também, ele provoca redução da tolerância, as pessoas ficam irritadas, nervosas, qualquer coisa, as deixa de mau humor, né? E assim, a convivência com os outros vai ficando insuportável. Algumas pessoas ficam agressivas por causa do estresse e acaba descontando em quem não tem nada a ver com o seu problema. Às vezes passa o estresse lá no trabalho, aí chega em casa, desconta nos filhos, na esposa ou no animalzinho que tem, né? Ficam agressivas. E tem pessoas que passam a abusar de drogas. Tanto drogas lícitas, né? Cigarro, álcool, como drogas ilícitas, maconha, cocaína, essas porcariadas que só fazem mal para a saúde física, né? E ao longo do tempo a saúde mental das pessoas, tá?
Então, até agora, acho que deu para perceber que esse estresse negativo, ele não é nada bom para a nossa saúde. Mas também é bacana que vocês entendam que é possível controlar o estresse, tá? Quando a gente aprende o que é estresse e aprende a se autoconhecer para identificar quando eu estou estressado, o que é que eu sinto quando eu estou estressado? Dói minha cabeça, meu coração fica disparado, me sai problema na pele, às vezes até algumas doenças que a gente chama de autoimunes, né? Algumas depois fica até difícil a cura. E também é preciso que eu conheça quais são os fatores que estão me deixando assim. Quando aparece lá umas feridas na minha pele, por que será que apareceu? O que foi que desencadeou isso? Então, isso chama autoconhecimento. Nós precisamos prestar atenção em fatores que nos causam estresse, e quando a gente está exposto a esses fatores, o que é que acontece no meu corpo, que é uma manifestação desse estresse. Porque se a gente se conhece, fica muito mais fácil de controlarmos o estresse, tá? De prevenirmos e quando ele aparece, controlarmos, não deixarmos ele tomar uma grande proporção, ok? Porque tem alguns fatores que a gente pode eliminar da nossa vida, né? Não preciso ficar entrando em contato com aquilo a vida inteira, porque vai me fazer mal. Tem outros que a gente não consegue eliminar, mas que a gente consegue desenvolver uma capacidade de reagir positivamente a esses fatores estressantes, tá? E isso se chama resiliência, que é um termo muito usado na atualidade, muito estudado, e assim, em síntese, né, resumindo, resiliência é uma capacidade que nós podemos desenvolver de lidar com o estresse sem ficarmos doentes, tá? Fica assim, eu fico resistente ao estresse, e aí eu vou viver muito melhor e muito mais feliz, tá? Então, quando eu controlo, eu consigo controlar o estresse, ele traz algumas vantagens, né? Como eu disse, esse controle evita o desgaste desnecessário do nosso corpo, e cada vez que eu fico estressado, o meu coração vai acelerar, meu sistema imunológico vai travar, meu estômago, né, vai dar uma travada, e assim, isso, se fica persistindo, nos faz mal. O controle do estresse, ele também aumenta o nosso bem-estar físico e emocional, tá? Psicologicamente, nós ficamos melhores, mais fortes, mais equilibrados. Quando a gente também não vive situação de estresse, é muito mais fácil nós solucionarmos os nossos problemas, e quando eu estou naquela fase do estresse, né, exaustão, eu já não raciocino, eu não penso, eu só quero dormir, e os meus problemas só vão se acumulando. E o que é muito importante também, que quando eu não vivo em estresse, o meu relacionamento com as demais pessoas vai ser muito melhor, tá? E assim, a minha qualidade de vida fica, vamos falar, de um bom nível, né? Eu consigo viver bem, tá? Então, eu já falei, né, sobre esse autoconhecimento, é preciso que eu conheça o que me estressa e o que esse fator que me estressa desencadeia em mim, que aí eu consigo ir me adaptando ao que não pode ser mudado ou eliminando o que eu posso da minha vida, tá? E aí, métodos, né, para a gente poder lidar com estresse, existem muitos na atualidade, muitos. Para, assim, até prevenir o estresse ou amenizar imediatamente, existe os métodos chamados aqui e agora.
Eu faço na hora e já vai aliviar a minha tensão, tá? Porque esses métodos, que eu vou dar alguns exemplos agora, eles agem sobre os dois principais sinais de alarme de que vou ficar estressado ou já estou em estresse, tá? Que são a respiração mais rápida que o normal. Automaticamente, se eu sei que eu vou passar por uma situação de estresse, eu vou dar uma palestra para um público lá de 500 pessoas que eu nem conheço, um exemplo. Isso traz estresse, né? Então, a gente fica, antes de começar, os primeiros minutos, com a respiração assim, que quase nem sai, né? Isso é sinal de estresse. E o outro sinal que a gente percebe é que os nossos músculos ficam tensos. As nossas costas, os braços, as pernas, a coluna fica muito tenso, né? Se eu vou passar pelo estresse ou se acontece alguma coisa que eu não esperava, ok? Então, para isso, qualquer pessoa pode tomar uma atitude onde ela estiver. A primeira delas, a mais fácil e é poderosíssima, é você tentar regularizar a sua respiração. Então, eu estou ali esperando para entrar para dar aquela palestra. Antes disso, como uma forma de prevenir o meu estresse, eu posso fazer alguns movimentos respiratórios mais profundos, tá? Sabe aqueles? Todo mundo já viu, já fez algum dia, tipo assim. Eu encho meu peito de ar, né? Respiro, seguro alguns segundos, o tanto que eu consigo, e depois vou soltando devagarinho com os lábios entreabertos. Então, assim, ó, fazer outra vez, ó. É muito fácil de fazer e o resultado é maravilhoso. Então, se eu faço isso umas 4, 5 vezes, já me dá uma relaxada, dá uma estabilizada no meu estado ali emocional, tá? Que quando eu entro para minha palestra, eu já vou estar mais calma e não vou ficar sofrendo estresse. E se também aconteceu, né? Lembra, eu contei o exemplo lá do cachorro? Se a hora que você para fora do cachorro, ou sei lá, até que esse cachorro não chega para você lutar com ele, você começar a fazer alguns exercícios respiratórios, você vai concentrar mais energia, você vai estabilizar o seu organismo, tá? É muito fácil. Não pode fazer muitas vezes repetidamente, porque senão o nosso organismo também se desequilibra, tá? Então, faça 4, 5 vezes, se precisar, respira algumas vezes normal, depois faz mais um pouco, ok? E para aqueles músculos que tensionaram, ficaram tensos, é só a gente fazer um relaxamento, que logo também melhora. Aqui, né, online, assim, fica meio complicado, mas sabe, basta você, de repente, erguer seus braços bem lá no alto, né, vira as mãos assim, ó, lá no alto, respira fundo, você pode associar os dois, vira o seu corpo, o tronco para um lado, vira para o outro. Tem um outro que a gente faz assim, ó, né? Aí depois pega e faz com o outro braço. Esticar as pernas, encostar numa parede, põe uma perna para trás. Então, esses exercícios de relaxamento, eles também são excelentes para a gente lidar com o estresse no aqui e agora, tá? E é muito fácil, você faz em qualquer lugar, ok? Então, esses são os métodos de curto prazo. Agora, existem também alguns métodos que a gente chama de médio e longo prazo,
que esses exigem que a gente mude algumas atitudes perante a vida, alguns hábitos que a gente tem que não são saudáveis, né? Então, no fundo, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida para ter uma qualidade melhor, tá? Então, desses de longo, né, de longo prazo, é preciso que a gente invista no sono e repouso, é muito importante que a gente tenha uma noite de sono bem dormida, que durante o dia, se tiver necessidade, né, nós que já estamos agora na terceira idade, eu já estou também, entrei recentemente, que a gente repouse um pouco durante o dia, tá? Para o nosso organismo se refazer das energias que ele gastou. Outra coisa que é de extrema importância é a nossa alimentação. Nós precisamos ter uma alimentação saudável. Não vai dar para eu falar muito disso agora, né? E a mídia, todo mundo hoje divulga o que é saudável. Então, devemos, de preferência, comer alimentos de verdade. Nada de latinha, nada de caixinha, nada de embutido, pouco sal, pouco açúcar. Então, concentrar nossa alimentação em frutas, legumes, verduras, carnes magras, tá? Porque assim a gente vai ter um corpo físico saudável e, consequentemente, o nível de estresse também diminui, tá? Nós podemos, então, fazer uma prática corporal, que isso hoje é fundamental, todo mundo precisa fazer alguma coisa, seja bicicleta, caminhada, academia, dançar em casa sem motivo, tá? Tem que mexer o corpo, porque isso joga fora o estresse que nós acumulamos no dia. Depois de uns 20 minutos que nós estamos em exercício, tem que ser um exercício contínuo, de pelo menos 30 minutos. O ideal é de 40 a 60 minutos por dia, sem parar. O nosso organismo libera também as endorfinas, né, serotonina, que são hormônios do prazer. Então, depois que você está fazendo exercício, pode observar 20, 25 minutos, você consegue te dar aquele ânimo, você consegue sentir prazer, você tem euforia em estar fazendo o exercício. E ali você joga fora todo aquele estresse que você passou no dia. Você vai dormir melhor, no outro dia está zerado para começar o dia bem. A gente precisa também fazer brincadeiras, né? Levar a vida mais leve, não levar a vida tão a sério, complicando todas as coisas. Certo? Então, assim, no nosso estilo de vida, a gente pode ir incorporando isso, mudar nossas atitudes muito radicais, muito rancorosas, né? Isso só nos prejudica. E, além disso, né, dos métodos do aqui e agora, e esses métodos que mudam o nosso estilo de vida físico, exercício, alimentação, sono e repouso, viver mais leve, tem ainda algumas outras formas de controlar o estresse. Uma delas é a gente ter uma visão geral e controle, porque tem pessoas que se pegam muito em picuinhas, né? Fica ali ranhetando o dia inteiro, a vida inteira, por causa de umas coisas tão pequenas, umas coisas que não mudam a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a olhar mais abrangente para a nossa vida, para a natureza, né? Para o local onde nós vivemos, o mundo onde nós estamos. Então, não fique olhando minúcias, a não ser quando você tem um trabalho, você é um detetive, uma coisa assim. Olhe mais abrangente para as coisas, que você vai se desligando de muitos detalhes que te fazem mal, tá? É importante também que a gente comece a olhar para as pessoas e para as situações que vivemos por um outro ângulo. Muitas vezes a gente olha só aqui, ó, né? Bitoladão aqui, só de um jeito. E é preciso olhar, às vezes, para as pessoas e
para situações, assim, de ponta cabeça, pensa de outro jeito, pensa o contrário, tenta olhar para o lado de cá, olha para o lado de lá, olha para trás, tente compreender as razões das pessoas para ter tido determinadas atitudes, tá? Para de pensar que você é o dono da verdade, porque não é bem assim. Outra coisa também, né, que ajuda é a gente aceitar que cometeu erros, porque às vezes a gente erra e não admite que errou. Você fica ali brigando para provar que você não está errado. E quando nós erramos, a gente percebe que errou, mas às vezes é tão turrão que não consegue dar o braço a torcer, como dizem. E isso é um fator enorme de estresse, tanto para mim, como para quem viveu essa situação do erro. Então, a gente precisa reconhecer que errou. E pedir desculpa pelo nosso erro, quando prejudicou alguém, magoou alguém, é uma atitude muito, é uma virtude, é muito louvável. Isso vai me fazer um bem danado se eu peço desculpa. Pode até ser que a outra pessoa não vá me desculpar, mas só o fato de eu ter pedido já ameniza algumas situações que podem ficar assim incontroláveis, ok? Outra coisa que assim é importante que a gente não estabeleça para nossa vida expectativas que a gente não vai dar conta de atingir. A gente precisa estabelecer expectativas razoáveis. Então, suponhamos que nessa fase da minha vida, eu queria muito ter uma casa enorme, 300, 400 metros quadrados, com piscina, com churrasqueira e todas aquelas baboseiras, né, que no fundo não faz gente feliz. E eu quero, porque eu quero, mas eu não tenho condição financeira. Então, eu às vezes passo a vida inteira pensando naquela casa, sofrendo, desvalorizando a que eu tenho, tá? Então, não coloque uma expectativa que você não vai conseguir atingir. Se você tem uma casa de 70 metros quadrados, dê graças a Deus, viva feliz com ela e busque, né? Se você pensa nisso, mas não coloca isso como a melhor coisa da sua vida. Busque, de repente, um dia você ganha na loteria, ou você arruma um trabalho melhor e você consegue aquela casona de 400 metros e que depois você vai ficar muito arrependido por ter conseguido, porque vai te dar uma despesa e um trabalho assustador, tá? Então, é bom que a gente seja grato àquilo que nós temos. Não precisamos deixar de sonhar com outras coisas, mas sem sofrimento, tá? Vamos ser felizes com o que nós temos. Uma coisa que é importante também é que a gente consiga conversar, achar alguém com quem eu posso falar dos meus problemas, tá? Eu sou terapeuta comunitária e aprendi na minha formação que quando a nossa boca não fala daquilo que está nos incomodando, aquela pulguinha atrás da orelha que está nos tirando o sono, aquela tristeza ou aquela raiva, seja o que for, se a boca não fala, o corpo adoece. O corpo vai falar, né, em forma de um sintoma de uma doença. E se a gente encontra um espaço apropriado para falar sobre o que está nos incomodando, o nosso corpo sara, o sintoma some, o sintoma alivia. Só que nem sempre nós temos uma pessoa que saiba nos ouvir, tá? Porque o ser humano tem mania de ficar dando conselho, ficar dando sermão, ficar achando que o outro que está ali naquele momento de sofrimento emocional, né, de angústia, quer conselho. Então, as pessoas indicam para aquele que está ali
que faça do jeito que ela acha que é o correto. E nem sempre é. Então, para a gente falar sobre os nossos problemas, precisamos encontrar pessoas que são terapeutas. Terapeuta pode ser uma amiga sua, não precisa ser um profissional. Terapeuta no sentido de que aquela sua amiga vai te acolher, vai te ouvir sem ficar te interrompendo, não vai te dar conselho, não vai te julgar, não vai te dar sermão. Ela simplesmente vai te ouvir. E só o fato de você poder falar, né, e ser acolhida, isso já vai te curando. E ajuda a curar também, né, quem te ouviu, das dores que aquela outra pessoa tem. Porque tem problemas que são muito parecidos. Então, assim, você acaba tendo uma ressonância com o problema do outro, você pode até falar para quem está ali, né, desabafando, o que você fez numa situação parecida. Mas você não vai falar, faz assim, porque para mim deu certo. Fala, olha, eu fiz assim, né, fui para a igreja, fiz uma novena, seja lá o que for, para mim foi bom. Você não está falando para ela, vai para a igreja, faz uma novena. Porque se você só conta a sua experiência, a outra pessoa vai aceitar ou não se ela achar que pode ser bom para ela, tá? Então, assim, existem várias alternativas para a gente aliviar o estresse. Eu não posso ficar falando muito aqui, né, porque acho que até falei demais já. Mas, assim, a gente estar sempre sorrindo, dando risada de nós mesmos quando temos uma gafe, né, damos um fora, em vez de ficar triste, com vergonha, dá risada, assuma que você também erra, né, já até falei nisso ali. Então, assim, poder acarinhar as pessoas, né, do seu entorno, da sua família, os seus amigos, dar um abraço, fazer um cafuné, dar um beijo fraterno, né, ficar próximo, ter um relacionamento gostoso, leve, usar o humor, contar piada, se você souber, ou ouvir piada, jogar um baralho, fazer um crochê, se você gosta, ter, né, assim, momentos de relaxamento, deita para ouvir uma música que você gosta, mas músicas, né, que realmente te deixam relaxados, vai passear na lagoa. Hoje estamos em pandemia, as coisas estão tudo muito complicadas, né? Mas isso vai passar. Então, é preciso que a gente encare a vida mais leve, sem raiva, sem mágoa, tá? É muito legal se a gente conseguir praticar o amor incondicional. O amor incondicional é o amor de Deus sobre nós, é um amor divino. É um amor que se dá, né, que reparte com quem está ao nosso redor, sem impor condições. Você não precisa me trazer flores para que eu te ame. Eu te amo porque eu te amo, você trazendo flores ou não. Então, é aquele amor que normalmente, quando a mãe também, o pai, tem sabedoria emocional, tem pelos filhos, que, é claro, educa, ensina, mostra normas, né, valores, mas que ama o filho do jeito que ele que não tolhe o filho na sua criatividade, na sua iniciativa. Então, quando a gente consegue desenvolver esse amor condicional, a gente consegue viver de uma maneira que tenha paz de espírito, porque deixa de se preocupar com bobagens, com um monte de preconceitos que a gente tem, principalmente quando é mais jovem, a gente vai conseguir viver mais feliz, a gente vai ser uma pessoa que tem uma boa convivência, deixamos de ser, às vezes, um agente estressor para os outros, porque nem sempre a gente faz uma autocrítica, né, uma reflexão sobre as nossas próprias atitudes. E vocês já pensaram
que às vezes a gente é um agente estressor para a nossa família, no nosso trabalho, e nem se dá conta disso? Nós não somos perfeitos. Talvez aquilo que eu acho que é certo, que é adequado, incomoda demais alguém que vive ao meu redor. E eu não me dou conta. Então, é preciso que a gente troque, né? Assim, esses sentimentos, essas emoções, que a gente consiga conversar com as outras pessoas, sem julgamento, sem criticar as atitudes do outro. A gente pode ser feliz e a gente pode viver em paz. E esse estado, né, que é quase um estado de graça, que eu estou falando aqui para vocês, ele propicia que a gente não viva situações de estresse desnecessárias. Vamos viver aquelas que são importantes para a nossa sobrevivência, mas não vamos viver situações que podem ser eliminadas, que podem ser prevenidas com o nosso amor, com a nossa tolerância, com uma maneira mais alargada de enxergar a vida, com a gratidão por aquilo que nós temos, tá bom? Eu já falei demais, eu mais uma vez, assim, eu agradeço a essa oportunidade. Infelizmente, eu não estou os vendo, né? Nem sei quem vai estar ouvindo isso aqui, mas de repente o universo pode criar aí uma oportunidade de vocês me reconhecerem em algum lugar, porque eu, como não os vejo, não conseguirei fazer isso. Mas se a gente se cruzar por aí, num supermercado, numa praça, numa farmácia, em qualquer lugar, vai ser muito legal para mim, se vocês, né, se aproximarem, talvez nem vai lembrar meu nome, que é Jomara, mas fala, oi, eu assisti aquela aula sobre estresse que você deu, eu vou ficar muito feliz, vou acolher vocês, vou conversar, tá bom? E eu encerro, então, desejando que vocês sejam muito felizes, sejam muito flexíveis na vida de vocês, que não compliquem as coisas, tá? Leva a vida leve, porque de repente a gente vai embora e essas picuinhas todas que nós acumulamos aí na vida e deixamos de ser felizes e também às vezes incomodamos demais as outras pessoas, fica tudo aí, perde tudo o sentido. Vamos viver de uma maneira mais amorosa, ok? Um beijo muito grande para vocês, fiquem com Deus.